A abordagem sistemática da American Heart Association inclui 3 componentes. Definidas a segurança do local e a impressão inicial do paciente, deve-se proceder à avaliação do SBV, a avaliação primária e a avaliação secundária. Essas sequências reúnem componentes de avaliação e tratamento para uma ressuscitação eficaz. Ao decidir qual avaliação usar, comece com uma etapa que todos fazemos automaticamente. Avalie visualmente se o paciente está consciente ou inconsciente. Essa é a impressão inicial. Pode-se obter uma impressão geral com uma avaliação visual da capacidade de resposta, respiração e cor para determinar a urgência da situação. Depois de determinar que o local é seguro, se o paciente parecer inconsciente, use a avaliação de SBV. Concluídas todas as etapas apropriadas da avaliação de SBV, passe para a avaliação primária mais avançada. Por fim, passe para a avaliação secundária. Se o paciente estiver consciente, vá diretamente para a avaliação primária e depois para a secundária, como veremos mais adiante. Para pacientes inconscientes, siga a avaliação de SBV. Primeiro, verifique se a vítima responde. Toque no ombro e chame em voz alta. Você está bem? Se o paciente não responder, chame por ajuda. Ele não responde. Preciso de ajuda. Acione o sistema médico de emergência e busque um DEA ou desfibrilador. Dependendo das circunstâncias, os profissionais do serviço de emergência podem precisar solicitar mais atendentes para ajudar. Em algumas situações, o profissional da saúde pode avaliar a respiração e o pulso do paciente antes de ativar o sistema médico de emergência. Em seguida, verifique a respiração. Examine o tórax para detectar se a respiração está ausente ou anormal. Verifique se há pulso. O ideal é verificar a respiração e o pulso simultaneamente. Se não sentir nenhum pulso em 10 segundos, inicie a RCP de alta qualidade, começando pelas compressões. Se constatar que o paciente não está respirando normalmente, mas tem pulso, ignore as compressões torácicas e ventile o paciente uma vez a cada 6 segundos. Assim que possível, conecte o DEA ou desfibrilador e, se indicado, aplique um choque. O SBV de alta qualidade é fundamental para salvar vidas após uma PCR. Se essas etapas forem bem realizadas com rapidez, a chance de sobrevivência do paciente aumentará. A eficácia das medidas de suporte avançado de vida depende de um SBV de alta qualidade. Em alguns casos, o SBV resultará em RCE, mas às vezes a PCR persiste, exigindo medidas invasivas mais avançadas. Neste caso, siga as avaliações primária e secundária. Use as avaliações primária e secundária também se o paciente estiver consciente. É fácil lembrar-se das etapas da avaliação primária como A, B, C, D, E. Lembre-se de que, embora essas etapas apareçam em ordem progressiva, elas são geralmente executadas simultaneamente. A significa via aérea. Para pacientes inconscientes, os profissionais de saúde devem manter as vias aéreas patentes e inserir um dispositivo de via aérea avançada. Independente do dispositivo escolhido, a equipe deve posicioná-lo corretamente e usar a capnografia com forma de onda para monitorar a eficácia. Pacientes conscientes geralmente podem manter a integridade de suas vias aéreas, e os profissionais de saúde precisam apenas garantir a desobstrução fornecendo aspiração. B representa a respiração. Se o paciente não estiver em PCR, os profissionais de saúde deverão auxiliar na ventilação se necessário, uma vez a cada 6 segundos. Se o paciente não precisar de ventilação assistida, os profissionais poderão administrar oxigênio se necessário. C envolve manter a circulação do paciente. Conecte as derivações do ECG. Obtenha acesso ou IV ou IO. Administre medicamentos adequados para controlar ritmos anormais e avalie problemas de perfusão. Você está colhendo várias informações, tais como pressão arterial, frequência cardíaca e ritmo cardíaco. Outros dados, como temperatura e glicemia, podem refinar ainda mais as intervenções iniciais necessárias. As etapas A, B e C fornecem um fluxo contínuo de informações sobre a progressão do quadro do paciente.
D significa disfunção. Envolve a verificação da função neurológica. Avalie rapidamente a resposta, o nível de consciência e a dilatação da pupila. Uma ferramenta rápida usada para avaliar o estado neurológico é a AVDI: alerta, voz, dor, inconsciente. Por fim, o E envolve expor o paciente. Remova a roupa para um exame físico, procure sinais óbvios de trauma, hemorragia, queimaduras, marcas incomuns ou pulseiras de identificação médica. A avaliação secundária envolve o diagnóstico diferencial. Envolve a obtenção de um histórico médico específico e a busca e tratamento de causas reversíveis. É natural considerar alguns diagnósticos possíveis assim que avaliar o paciente. No entanto, antes de buscar um diagnóstico definitivo, é preciso avaliar o paciente e obter mais informações sobre o quadro. É recomendável coletar uma história clínica direcionada. Faça perguntas específicas associadas ao quadro do paciente. Considere usar o recurso mnemônico SAMPLE: sinais e sintomas, alergias, medicamentos, inclusive última dose tomada, passado médico pregresso relacionado à doença atual, última refeição realizada e eventos que podem ter levado à doença atual. As respostas a essas perguntas podem ajudá-lo a incluir ou excluir rapidamente diagnósticos suspeitos. Em seguida, procure ou trate a causa de base, considerando os Hs e Ts para não deixar passar nenhuma possibilidade de risco. Os Hs e Ts constituem um roteiro para possíveis diagnósticos e intervenções para o paciente. Vamos revisá-las agora. Hipovolemia é o baixo volume sanguíneo. Hipóxia ocorre quando um volume inadequado de oxigênio chega aos tecidos do corpo. Íon de hidrogênio ou acidemia é o acúmulo de íons de ácidos e hidrogênio no sangue e tecidos corporais. Hipercalemia é uma concentração alta de íons de potássio no sangue. Hipocalemia é o baixo teor de potássio no sangue. Hipotermia ocorre quando a temperatura corporal cai abaixo de 35 graus Celsius. Pneumotórax hipertensivo decorre do acúmulo anormal de ar no espaço pleural. Tamponamento cardíaco é um quadro causado pelo acúmulo de fluido entre o coração e o pericárdio. Toxinas podem ser descobertas com base em um histórico específico. Trombose pulmonar ou embolia pulmonar é um coágulo sanguíneo que se desloca até a artéria pulmonar onde se aloja. Trombose coronária é um coágulo sanguíneo que se forma dentro de um vaso sanguíneo do sistema coronário. Intervir e interromper o declínio do paciente é o principal objetivo do SBV e das avaliações primária e secundária. A American Heart Association desenvolveu uma abordagem verdadeiramente sistemática que pode proporcionar o tratamento ideal. Seguindo as avaliações em conjunto com a cadeia de sobrevivência, é possível avaliar, identificar e intervir nos pacientes com mais eficiência e eficácia.